Eu estruturei esse momento de bate-papo nosso, não exatamente como uma live que eu normalmente faço, tá? Estruturei uma live um pouco menor, porque eu quero ter tempo de conversar com vocês. Essa que é a grande questão hoje, tá? Por isso que eu falo hoje aqui, vai ser quase que uma reunião fechada entre nós aqui, né? Estamos em algumas pessoas, é muito legal, então quem está entrando aí, seja bem-vindo, tá? Mas, vamos lá. Como eu comentei agora no início, eu vou falar um pouco sobre a franquia mesmo, né? A franquia Publicarga, ela faz parte, né, da Beabá dos Negócios. A Beabá dos Negócios é o meu CNPJ mais antigo, eu falo, né? Então, eu empreendo com a Beabá e transformamos a Beabá numa agência de publicidade que encontrou no franchise um método de crescimento das marcas, né? Porque hoje na Beabá nós temos mais de uma marca. Nós já estamos presentes em mais de 14 estados brasileiros. Já temos mais de 6 anos de expansão em franquias e mais de 170 franquias comercializadas. Isso é muito legal, né? Então, assim, por que eu trago isso nessa apresentação? É para te dar uma segurança que você vai empreender com um time de suporte dedicado, né, para você, uma equipe coesa, uma equipe que tem expertise, que tem experiência para tratar contigo, né, o caminho, os melhores caminhos, né? E eu costumo falar que ninguém tropeça em árvore, todo mundo tropeça em pedras pequenas e é para isso que nós estamos aqui, para a gente traçar, né, trilhar um caminho junto e nós vamos desviar dessas pequenas pedras, porque imagina, 170 franquias comercializadas, mais de 170 empreendedores trazendo dinâmicas, trazendo demandas diárias para dentro da nossa franqueadora, e a gente junto vai trabalhando, vai encontrando os melhores caminhos, os melhores meios para trazer os resultados esperados, né? Então, assim, nós temos um time de suporte dedicado desde a captação do ponto, auxílio, né, para a captação do ponto, até realmente os expressivos resultados como está aí na tela. E olha que legal, gente. Das nossas marcas, 2022, desculpa, 2023, 2024 e 2025, nós figuramos entre as melhores franquias do segmento, lá pelo guia de pequenas empresas, grandes negócios. Eu tenho certeza que a grande maioria, né, acordava no domingo cedo, como eu, para assistir o programa na televisão, na TV, da pequenas empresas, grandes negócios, né? Quem é empreendedor normalmente participou de domingos de manhã assistindo isso e depois, talvez, quem é um pouquinho mais velho como eu, assistindo Ayrton Senna, de repente assistindo depois uma Fórmula 1, né? Mas a pequenas empresas, grandes negócios, ela nos certifica como uma das melhores marcas, e o que é legal, que é o nosso franqueado que responde essa pesquisa. Nós não temos acesso a quem respondeu e o que respondeu. Então, isso é muito bom. É uma pesquisa que traz uma relevância muito forte para o ambiente de franquias, né? Talvez de todos os prêmios que vocês veem de franquias, talvez o guia da pequenas empresas, grandes negócios, é um dos melhores, justamente pela imparcialidade das informações. Não é um guia, não é um prêmio pago, é completamente gratuito. Por exemplo, nós não pagamos nada, né, para ter esse selo, né? Nós não pagamos absolutamente nada para ter esse selo, diferente de alguns outros selos que são pagos. Então aí já tem uma contrapartida, né, para certificar quem pagou. Esse não, e ele é completamente isento também da responsabilidade da franqueadora em saber quem respondeu e o que respondeu, tá bom? Então aqui é importante que vocês saibam. Outro selo importante que nós temos é da ABF, a Associação Brasileira do Franchising. Aqui esse selo, ele traz uma chancela muito importante, né, gente? E traz a chancela da maior autoridade, né, do franchising no Brasil, a ABF, onde ela certifica o nosso modelo de negócio, onde nós entregamos ali todos os nossos documentos, né, de franquias da franqueadora, da nossa marca, e vem essa chancela associando, né, a publicar a ABF, que traz uma segurança assim muito grande a nível de mercado também. Então, o que eu posso falar para vocês se vocês querem empreender com uma franquia, né, o selo da ABF ele é muito importante para vocês tomarem essa decisão também.
Assim como também é muito importante o selo da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Então, nós estamos nesses dois mundos aí que traz uma segurança muito grande. Beleza? Até aqui, tudo certo? Queria passar essa parte com vocês. Show de bola. Ó, eu vou entrar numa parte agora, eu vou falar um pouquinho dos 3 passos, né, dos 3 principais passos que os nossos franqueados fazem, beleza? Então, falando dos 3 passos, já entrando aí no primeiro passo, né, que é instalar o totem em um local de grande fluxo, né? Assim que você se torna o nosso franqueado, que você faz os nossos treinamentos, recebe parte já do nosso suporte inicial, o onboarding da franquia, você começa a fazer a captação do ponto de instalação, tá bom? O que é esse ponto de instalação? É o local que o totem vai ser instalado. Normalmente é em uma academia, em um restaurante, em uma clínica, ou seja, em locais de grande fluxo de pessoas, principalmente fluxo onde as pessoas ficam durante um tempo, que tem a necessidade de carregar ali o celular, né? E com isso, né, a gente traz para esse estabelecimento algo muito valioso, o tempo do usuário dentro do estabelecimento. Nós sabemos, por exemplo, num restaurante, quanto mais tempo eu passo dentro desse restaurante, mais eu consumo dentro dele. Ou seja, quando nós colocamos um totem nosso dentro de um restaurante, como nesse exemplo que eu estou usando, necessariamente eu faço com que aquele cliente que estava acabando a bateria fique mais tempo, porque ele tem a segurança de ter a bateria no celular, né? Numa academia, a mesma coisa. Não necessariamente em consumo, mas em tempo, né, usado ali dentro, maior segurança para o estabelecimento também em entregar esse totem. Esse passo é o passo mais importante, porque ele vai fazer a diferença no segundo passo, né? Qual que é o segundo passo? É atuar na divulgação de empresas, e esse é o principal passo. É o momento em que você vai captar anunciantes para a tela do totem, que vai ser inseridos na tela do totem. E o porquê que o primeiro passo, que é a instalação do totem num bom local, faz a diferença no segundo? Porque você consegue trabalhar com prospecção inteligente, um ambiente comercial inteligente. Eu instalei o totem numa academia, que tem o público, sei lá, de 25 a 40 anos, por exemplo, um público ativo, que cuida do corpo, enfim, você consegue traçar isso, né, junto com o local que você colocou o totem. Nós também desse lado temos uma equipe que faz uma análise de geomarketing para você, que te entrega isso também, e você trabalha estruturadamente de forma inteligente. Opa, quem eu vou conectar que conversa com esse público, quem eu vou colocar no totem que conversa com esse público, que tem fit com esse público que está neste local. Então, assim, isso é muito importante. Saber o local, sabe o público do local, agora quem nós vamos prospectar para anunciar na tela do totem. Mas daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, eu vou mostrar para vocês os canais de prospecção. Por quê? Eu estou falando aqui prospectar e talvez para você seja um bicho de 7 cabeças. Vai, vamos lá. Vamos falar o português claro aqui, né? Porque talvez você nunca vendeu a publicidade. Talvez você já pode ter vendido outras coisas, mas publicidade não. Talvez você já conhece publicidade, mas não mídia out of home, por exemplo, uma mídia indoor. Então tem as dinâmicas disso. Mas eu quero te mostrar, talvez em 3, 4 minutos, os 4 principais canais e os canais mais baratos para você fazer a captação de anunciantes de forma simples, de forma segura, de forma rápida, né, de forma quase 100% gratuita. E isso você já vai começar a pegar parte do que eu falo. Por quê? Quando eu falei para vocês agora há pouco que nós somos uma agência de publicidade que encontrou no franchise um crescimento, é importante que vocês saibam. Nós também vendemos publicidade aqui. Quando eu falo que nós somos uma agência de publicidade, é porque nós também comercializamos isso. Então, nós sabemos os caminhos para acontecer. Eu sei
nós sabemos a metodologia de captação, de prospecção, de kit comercial, de valor de venda. Nós não somos só especializados em vender franquia, como diversas redes de franquias são especializadas em vender franquias e treina o franqueado com treinamentos teóricos. Nós não. Nós treinamos o franqueado com treinamentos práticos. Nós participamos. Então, essa é uma grande visão que nós temos. Antes de vender a franquia, nós vendemos anúncios aqui em Jundiaí. Nós temos um totem inserido em Jundiaí, numa academia em Jundiaí. Nós sentimos na pele o que é prospectar, como prospectar. Nós aqui, primeiro, testamos tudo aquilo que nós passamos para os nossos franqueados, tá bom? E o que é legal nessa atuação na divulgação? Que você vai vender para todas as empresas da sua região. E daqui a pouco eu também vou mostrar os 35 principais nichos que compram publicidade. Ah, André, como que você sabe os 35? Porque nós temos um software próprio, que nós conseguimos mapear todos os nichos dos nossos franqueados e entregamos isso para os novos franqueados. Ou seja, captamos lá atrás, né, temos uma estrutura de inteligência comercial, de inteligência de software, de dados, e entregamos para você. Ou seja, com a caminhada da nossa franquia, da nossa franqueadora, nós vamos pegando mais corpo, ficando mais experiente, e quem vem depois consegue adquirir experiência até mais rápido do que nós. Beleza, pessoal? Até aqui, tudo certo? Show de bola. Então, bora lá. E qual que é o terceiro passo? Eu sempre falo 3 passos, né? Então, o primeiro é a instalação do totem. O segundo é atuar na divulgação. E o terceiro é o melhor, é receber mensalmente, né, as vendas que você fez de forma recorrente. E aí você pode estar perguntando, como assim de forma recorrente, André? De novo, nós temos um processo de vendas que ela não acaba no aperto de mão. O aperto de mão ele é só uma consequência da sua estratégia comercial. Mas a recorrência ela começa no pós-venda. Que a gente sempre costuma falar aqui que o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Né? Então a gente vai trabalhando isso muito firme com os nossos franqueados, atuar no pós-vendas para fazer com que aquele cliente que comprou o anúncio esse mês continue de forma recorrente na tela do totem. Tanto que há franqueados nossos que não vendem mais anúncios trimestrais ou semestrais, só anual. Só fecha pacote anual. Tem uma estratégia para vender só de forma anual. E isso traz uma segurança para você, né? Você consegue, ao longo do período, ir garantindo faturamento mensal para você. E aí eu coloquei aqui, né? Até R$ 11.880 de faturamento. E eu quero mostrar para vocês agora uma projeção de faturamento, como ela acontece, pelo menos nos 3 primeiros meses. Por que os 3 primeiros meses? Nós sabemos que os 60 primeiros dias ou os 90 primeiros dias são os mais difíceis de qualquer tipo de empreendimento, né? É a hora que talvez você pode até ser já empreendedor. Porém, um novo empreendimento, ele traz uma dinâmica diferente, que você ainda está aprendendo, ou pelo menos você ainda está entendendo a dinâmica que ele funciona, né? Então, assim, eu quero trazer essa projeção. E agora eu vou falar um pouquinho de números para vocês. Então, eu preciso que vocês tenham bastante atenção no que eu vou falar agora. Acompanhem aí na tela, tá bom? Vou fazer a projeção aqui de um primeiro período de 30 dias, tá bom? Os primeiros 30 dias do seu negócio aí, tá joia? Nesses primeiros 30 dias, nós colocamos aqui nessa projeção que é o que pode acontecer, que normalmente acontece com os nossos franqueados nos primeiros 30 dias. Vender para os primeiros 10 anunciantes, tá? Há um ticket de R$ 297 por mês, beleza? 10 anunciantes por 297 vai trazer uma receita de vendas de R$ 2.970. Show de bola? Esse aqui é o dinheiro que entrou no seu bolso lá do faturamento dos seus 10 anunciantes nos primeiros 30 dias.
Aqui, eu coloquei os valores que você vai pagar também, né? Primeiro você vai pagar um royalty fixo aqui para franqueadora de R$ 199. O que significa esse royalty fixo, André? Esse royalty fixo significa a possibilidade de uso da marca Publicarga, a possibilidade de receber o nosso suporte, que daqui a pouco eu vou falar todos os nossos suportes, e você vai se apaixonar por um, tá? Em específico, mas eu vou falar todo o nosso suporte para você. Então você vai ter acesso à nossa marca, acesso ao nosso suporte, acesso ao nosso portal do franqueado. Dentro desse portal do franqueado, nós temos um CRM, onde você vai trabalhar com o nosso CRM. Nós temos envio de propostas automáticas, transação ali das informações do seu cliente para a gente produzir o vídeo. Você vai ter acesso ao nosso designer. Enfim, aqui, com o royalty fixo, você tem acesso a muitos produtos que nós entregamos para você. Também, nós cobramos um royalty variável mensal. O que é esse royalty variável? É R$ 15 por vídeo veiculado na tela do Totem durante o mês. Beleza? Por que nós cobramos esse royalty variável? E aqui é muito importante que fique claro para você. Quando eu falo que o nosso franqueado ele tem a principal dinâmica é vender anúncio, o foco dele é comercial, eu quero que você fique no comercial. Eu não quero que você se preocupe em ficar olhando para a playlist do seu Totem, por exemplo. Não quero que você se preocupe em ficar puxando o gráfico da playlist do seu Totem, por exemplo. Eu quero que você fique 100% dedicado ao que te coloca dinheiro no bolso. Todo o resto nós fazemos para vocês. Então, esses R$ 15 por vídeo, veiculado na tela do Totem, é para nós veicularmos o vídeo na playlist. É para você não se preocupar com isso. E é para que a gente consiga entregar com excelência todo o suporte que a gente quer entregar para você. Né? Que a gente entrega para os nossos franqueados. E isso daqui tem sido motivo de satisfação para os nossos franqueados. Né? Isso que é importante. A gente olha para os nossos franqueados e tem feedback deles de que para eles é melhor pagar esses R$ 15 variável por vídeo do que não ter isso e ter que ficar administrando playlist do Totem, colocando vídeo, tirando vídeo, sabendo que vídeo está sendo exposto na tela. Enfim, você não precisa disso, beleza? E por fim, eu ainda coloquei outros custos aqui variáveis, que são variáveis de fato. Pode ser que combustível você gaste menos, pode ser que celular você gaste menos, mas em média, os nossos franqueados têm investido mensalmente em e-mail, em combustível, em celular, desculpa pessoal, em alimentação fora de casa, em torno de R$ 747. Ou seja, se nós fizermos uma conta aqui, 2.970 menos esses custos, vai te dar um lucro bruto de R$ 1.874 no primeiro mês. Beleza? André, posso fazer uma pergunta? Pode, Ítalo, pode sim. Aproveitando que você está falando de números, se ocasionar de um carregador, um cabo do carregador não está pegando, ou a tela da máquina deu algum defeito nesse ponto, como é que funciona? Legal, perfeito. Hoje o nosso Totem ele sai daqui do nosso escritório, da nossa fábrica, com 12 meses de garantia. Tá joia? Qualquer tipo de. Hoje nós somos detentores da produção, né, enfim, da tecnologia. Qualquer tipo de problema você pode acionar a franqueadora, nós aqui, o nosso time de suporte, vai resolver isso para você. Ou vai te enviar um novo cabo, ou você vai fazer a manutenção no local, enfim, tudo isso ele é também feito por nós, tá bom? Certo, no caso é custeado pela empresa se houver durante 12 meses. Isso, exatamente. Tá bom? Certo. Bom, vamos continuar aqui então. Ó, José Cruz 15. Eu já respondo tudo isso para vocês. Deixa eu só terminar a projeção aqui e eu já volto respondendo as perguntas. Então, se tiverem as perguntas, pode ficar segurando aí, tá bom? E eu já te respondo, José. Mas bora lá. Vamos aqui agora
Para os outros 30 dias, né? Vamos aqui olhar para os 60 primeiros dias da operação agora, tá bom? Imagina que no primeiro mês você colocou 10 clientes e agora no segundo mês você colocou mais 10 clientes, beleza? Então totaliza 20 clientes anunciantes no segundo mês. Já no segundo mês, você já vai ter uma receita de vendas de quase R$6.000, certo? 5.940. Royalty fixo não vai mudar, tá? O royalty variável vai mudar R$15 por vídeo. Então aqui já tem um royalty de R$300, mas é importante falar para vocês. Olha só que legal. Vamos supor que os primeiros clientes, os 10 primeiros clientes, não tenham mudado o vídeo pro segundo mês. O vídeo continue. Você só vai pagar apenas uma vez de R$15, beleza? Você não vai pagar isso mensal. Você vai pagar apenas uma única vez de R$15. André, meu cliente quis alterar o vídeo. Então você paga de novo os R$15. Beleza? É pela veiculação do vídeo. Tá joia? Ou seja, se o cliente fechou um contrato de 1 ano e durante 1 ano ele não trocou o vídeo, você só vai pagar R$15. Caso ele tenha trocado 10 vezes o vídeo durante 1 ano, você vai pagar 10 vezes de R$15 a cada troca de vídeo dele. Fechou? Combinado? Aqui, eu estou colocando na projeção o máximo, tá? Que trocou os 20 vídeos, por exemplo. Show? E aqui os outros custos variáveis eu mantive, porque você ainda saiu, você pagou o MEI, você utilizou combustível, você pagou o seu celular, a sua internet. Só que olha que legal. Já no segundo mês, e a gente começa a ver a lucratividade se tornando bem alta. Com o resultado de vendas de 5.940, tirando as despesas, já te sobra um lucro bruto de R$4.694. Aí já começa a fazer mais sentido para você, concorda comigo? Já começa a trazer um resultado, fazendo a venda de forma inteligente. Lembra, eu vou mostrar essa venda como ela é feita. Já começa a trazer um resultado bem interessante para o bolso do nosso franqueado. E vamos lá. Vamos olhar agora os 90 dias, tá bom? Com 3 meses. Com 3 meses, você já tendo maior segurança em oferecer o produto, em saber como quebrar a objeção, ter maior expertise nos nichos que estão comprando com você, conhecer mais a sua localidade, você pular de 20 anunciantes para 40 anunciantes, que é completamente possível, tá bom? Aqui nós já estamos falando de uma receita de vendas de R$11.880. Aqui é o máximo, pessoal? Não, não é o máximo. Só que 40 anunciantes, nós sugerimos que não ultrapasse 60, tá? 60 é o máximo. 60 anunciantes nós já sugerimos como máximo. Mais 40, a gente já vê uma playlist cheia, onde nós ainda garantimos mais de 1.500 visualizações para o nosso cliente, mas já te traz um resultado muito grande. Então, dos 11.880, você tem a possibilidade de lucrar mais de R$10.000 por mês, R$10.334, seguindo essa dinâmica de despesa. Mas que ela pode ser mais baixa ainda, tá? Então, a gente está aqui utilizando uma dinâmica de despesa realista, tá bom? Uma dinâmica realista, mas que ela pode ainda ser um pouco mais baixa. Olha que legal. Quando nós estamos falando aqui de 40 anunciantes, e é muito claro isso, que nós até recebemos essa dúvida já do nosso franqueado de Porto Alegre. Ele falou, André, quanto que é o segundo totem? Por quê? Já tem cliente perguntando se eu tenho um segundo ponto, se eu tenho um terceiro ponto. Os clientes, eles começam a perguntar onde é a segunda tela, em que local está instalado o segundo totem. Porque ele começa a ter resultado e ele quer pulverizar ainda mais a marca dele em outros lugares. Tá bom? Então aqui, nos 90 dias, que você alcança um faturamento ali de 10.334 por mês, a gente fala que é o ponto de partida e é onde nós indicamos que os nossos franqueados comecem a fazer a expansão da franquia com novos totens. Justamente porque você já tem uma segurança financeira
né, de faturamento, que faz sentido você colocar um segundo totem, um terceiro totem em outros locais, porque você vai começar a crescer o seu faturamento exponencialmente com os outros totens. Então aqui está uma chave, uma virada de chave. O ouro está a partir dos 90 dias mesmo, que é a hora que você começa a ter uma lucratividade na casa de 87%, consolidar cliente, consolidar faturamento e começar a fazer a expansão da sua franquia, da sua marca, né, do seu negócio aí na sua região, e vai fechando pontos, né, vai garantindo, né, toda a localidade mesmo para você. O legal de mostrar e de falar é mostrar de fato os resultados de alguns franqueados, né? Esse aqui é a Jaqueline, é o resultado da Jaqueline. A Jaqueline, ela tem um totem dentro da Skyfit de Santo André, na Queiroz Filho, na Avenida Queiroz Filho. E ela faturou mais de 5 mil reais, em 21 dias. Então, mais do que a projeção que eu mostrei para vocês agora. Lembra a projeção dos 31 dias, dos 30 primeiros dias, era na casa de R$ 2.970 reais? Então, nós estamos falando que aqui, em 21 dias, ela faturou mais de 5 mil. Por isso que eu falei para vocês, eu mostrei a projeção, uma projeção completamente possível, e estou mostrando aqui resultados reais da nossa rede. Outro resultado importante de falar para vocês aqui é que o do Guilherme. O do Guilherme, ele tem um totem em Limeira, também dentro da Skyfit, por incrível, assim, por uma coincidência, ambos são dentro da Skyfit. O dele é a Skyfit dentro do supermercado Covabra. E antes de 60 dias, ele faturou mais de 9 mil. Lembra que eu postei para vocês? 60 dias na casa de 6 mil reais de faturamento? Aqui eu estou mostrando que em 47 dias ele faturou mais de 9 mil reais. Olha só que legal. Né? Então, esforço comercial do franqueado, é claro que ele tem o esforço dele, ele tem a dinâmica dele, mas ele tem também desse lado um suporte coeso e uma experiência para passar para que vocês alcancem esses resultados. Até aqui, pessoal, fez sentido para vocês? Até aqui, tá certo para vocês? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Tá entendendo os resultados? Tá entendendo nossa precificação? Boa. O José perguntou aqui dos 15 reais e eu já respondi para ele agora há pouco, ele já me mandou ok. Beleza. Se vocês... André, Ítalo, outra pergunta. Pode falar, Ítalo. É assim, beleza. Eu tenho pretensão também de colocar na academia onde eu treino. E a questão do dono da academia, qual vai ser a participação dele, o lucro dele, o que eu posso oferecer? Como é que eu faço essa negociação com o dono da academia? Legal. 100% dos nossos franqueados hoje, eles têm um totem incomodato em todos os lugares, inclusive nas academias que eu acabei de passar para você, Ítalo. Inclusive nas Skyfit, Smart Fit, tudo incomodado. Por quê? Nós temos uma dinâmica de abordagem com essas parceiras, né, com essas academias, por exemplo, como você falou. Qual é a contrapartida? Uma contrapartida é que nós colocamos até 30 segundos de anúncio do parceiro, beleza? Então vamos pensar na academia. A academia, ela tem aula sei lá, de spinning à tarde, tem crossfit de manhã, enfim, tem diversas aulas durante o dia. Nós podemos passar essas aulas na tela do totem, então ele tem essa dinâmica, passar avisos, passar a programação do local e também anúncios do local. Outra contrapartida é entregar os carregadores gratuitos para os usuários, né, para os clientes dele. E aí é uma grande contrapartida. Por quê? É importante que essa localidade, né, esse estabelecimento, entregue algo de valor para o usuário. Normalmente, os alunos eles querem colocar o celular carregando em alguma tomada ou junto com a recepção, por exemplo. Isso não é bem visto, é perigoso, enfim, de alguma forma. Lá, carregador espalhado pelo chão e tudo. Exatamente, cai um peso em cima, perde, pisa. Carregador emprestado, não devolve. Exatamente, cara. Então, isso é uma contrapartida bem importante, que você já percebeu que é uma contrapartida.
E também tem mais uma, que é o Wi-Fi Marketing, né? Esse é um custo que nós temos também, né? É um produto que nós vendemos. E o Wi-Fi, ele também traz uma segurança para o estabelecimento. Ao invés do estabelecimento abrir o Wi-Fi dele com a senha, por exemplo, para um cliente, ele pode utilizar o Wi-Fi do Totem também. E aí, numa reunião, a gente pode te explicar com mais detalhes sobre esse Wi-Fi, mas isso também essa também é uma contrapartida. Por que eu estou falando sobre isso para vocês? Nós sabemos a dinâmica de abrir essas localidades, esses parceiros. Nós participamos de basicamente todas as dinâmicas de abertura de parceria aqui dentro. Nós abrimos parceiros aqui na região de Jundiaí, região de São Paulo também. Nós sabemos exatamente como isso funciona. Nós temos essa dinâmica, nós sabemos como abordar, tá bom, Ítalo? Então, eu não consigo falar toda a dinâmica aqui agora, mas nós temos isso desenhado para vocês, tá joia? Não à toa que 100% dos nossos franqueados têm parcerias. Por exemplo, nós temos parcerias em academias hoje, em shopping, por exemplo, em Belo Horizonte é um shopping, Porto Alegre é uma galeria de loja, Salvador é um restaurante, Vitória da Conquista é a Smart Fit, aqui em Jundiaí é uma academia Blue Fit, tudo, olha os nomes da academia que vocês conhecem, a Blue Fit, muito grande, Smart Fit, uma rede, a maior rede da América Latina, Sky Fit, está crescendo muito. Então nós temos a dinâmica para também abordar essas academias também. Beleza, pessoal? Até aqui? Respondido essa primeira parte, né? Até agora está respondido? Legal. Bom dia, André. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Aqui é a Márcia. Você abriu para perguntas aí? Você quer deixar para o final? Ô, Márcia, você quer falar alguma pergunta específica sobre isso? Pode falar, senão a gente pode também tirar um tempo no final, você que prefere. Bom, é só, assim, você falou sobre o Wi-Fi e sobre a energia. Se eu pego um local do cliente, como que ele tem que disponibilizar um espaço? O Wi-Fi, você já falou aí, respondeu que a gente pode ter o próprio Wi-Fi, mas a Sim. energia seria do cliente. Então, será que esse custo seria suprido com a mídia, né? A entrega da mídia, alguma coisa assim em troca? Claro. Essa seria uma pergunta. Quantidade de saídas para celular, quantas saídas tem? E Perfeito. você falou sobre o suporte à distância, vocês conseguem fazer esse suporte? Perfeito, Márcia, ótimas perguntas, tá? Vamos lá, primeira pergunta, sobre a energia, tá? Local e energia. Precisamos de mais ou menos 1 metro quadrado dentro do estabelecimento, é um local pequeno. A energia, se ele ligado durante 10 horas por dia, sendo utilizado 100% da sua capacidade, ou seja, todos os carregadores sendo utilizados durante 10 horas e a tela ligada durante 10 horas, ele gasta R$ 5,67 por mês. É um consumo muito baixo, tá bom? Ele é bivolt, um consumo muito baixo. Então, isso aí não é uma contrapartida ou uma objeção. Quantos carregamentos? Depende do totem. Por exemplo, o nosso totem de 40 polegadas, que você vai ver daqui a pouquinho na foto, ele tem 4 gavetas mais o espaço aberto. Então, são 3, 6, 9, 12, 15, 18 aparelhos que podem ser carregados, tá bom? Totem de 24 polegadas com gaveta, são 6 gavetas. O totem aberto, o menorzinho aberto, então ali são de 9 a 15 celulares. Isso aí vai na configuração de compra, para a gente ter essa tecnologia de produção, a gente consegue trabalhar isso até 18 celulares mais ou menos para carregamento, beleza? Então vamos lá, respondi a sua pergunta da energia, do espaço, do carregamento. E qual que era a última pergunta? Me perdoa? A outra era sobre o suporte. O colega aí perguntou sobre se tiver algum cabo estragado, você falou que atenderia e tudo. Como é a distância, por exemplo, eu estou em Fortaleza. Sim. Como que seria esse suporte, né? E depois eu vou acrescentar mais uma pergunta, que eu fui anotando aqui ao longo da sua explicação, sobre o custo dos vídeos. Vocês que fazem os vídeos, ou a gente pode também fazer esses vídeos e tem a opção de inserir e fazer todo esse processo? Perfeito, vamos lá. Sobre a manutenção,
você faz aí, nós damos todo o suporte de forma remota, porém, nós pensamos no totem para ele ter uma facilidade de manutenção, justamente para qualquer pessoa conseguir fazer isso, tá bom? Então, por exemplo, para você trocar o cabo, é você abrir uma porta traseira, desconectar e conectar o cabo. É muito simples, tá bom? Então, nós pensamos nisso para que isso se torne fácil para o nosso franqueado, mesmo a longa distância, conseguir fazer isso. Tá joia? Sobre o vídeo, nós fazemos o vídeo, é muito prático, Ítalo. Nós fazemos o vídeo, sim, nós temos um time de designer. Você também pode mandar o vídeo pronto, o seu cliente pode mandar o vídeo pronto também. E só que essa questão de veiculação fica necessariamente com a franqueadora. Por quê, Márcia? Como eu falei, nós temos um software próprio. Esse software ele é para transacionar as artes, as necessidades. E assim que o cliente aprova, que você coloca aprovado no nosso sistema, uma inteligência leva esse vídeo para a tela do totem que está determinado lá no nosso portal. Então é automático, tá bom? Nós temos essa inteligência, nós detemos essa, e aí isso daí é uma inteligência da Publicarga, né, da nossa holding. Então nós temos essa inteligência para fazer e a gente não consegue abrir a dinâmica do franqueado inserir ou tirar o vídeo. Por quê? De novo, eu quero deixar o franqueado focado em vendas, em colocar dinheiro no bolso. Coloca dinheiro no bolso franqueado não é administrar playlist, não é olhar para o totem e saber se o vídeo está ou não passando. Isso você vai ver pela nossa tecnologia. O que eu quero é que vocês fiquem focados em venda. Beleza? Respondido, Márcia, até aqui? Show de bola. Se você tiver mais dúvidas, vocês fiquem à vontade, podem enviar para mim. Ó, vamos lá. Eu vou acrescentar só mais um, vou deixar você explicar, porque a gente já está na linha do raciocínio. Claro. Se a gente passa de 10, 20, até chegar a 40 clientes, o número de inserções desse cliente ele vai diminuir. Exato. Porque, e aí isso aí o cliente vai querer renovar sabendo que a circulação dele diminuiu, claro, né, a quantidade de vezes por dia? Sim, porque mesmo para o primeiro, Márcia, a gente já trabalha com uma expectativa de mostrar para ele, vamos colocar a palavra, mas não é a palavra adequada, mas a pior situação para ele, tá bom? Por mais que se você tiver 10 clientes, esse vídeo vai aparecer mais de 8.000 vezes por mês, nós falamos para esse cliente que vai aparecer mais de 8.000 vezes por mês, que ele vai aparecer no mínimo 1.500. Justamente para... Por quê? É alinhamento de expectativa. Quando a gente alinha a expectativa com o cliente da forma correta, nós não temos problema de colocar mais vídeos e o anúncio dele aparecer 1.500. Tudo bem? Beleza? Fechado? Agora eu vou entrar numa parte bem importante. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Prepara o print. Eu sempre falo. Nós vamos entrar aqui nos nichos de clientes para vender todo dia a publicidade. Tá? De novo, como que nós mapeamos esses nichos de clientes? Através da nossa tecnologia. É uma tecnologia que nós conseguimos mapear os nichos, os subnichos, e entregamos isso num treinamento para os nossos franqueados. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui faz parte de um treinamento bem importante dos nossos franqueados. Bem importante mesmo, tá? Talvez os 2 próximos slides são bem importantes, que é um treinamento nosso. Primeiro, treinamento dos nichos. Então, olha, quem são esses clientes que compram publicidade, né? Primeiro, o que mais compra? Clínica de estética e esteticista. Depois, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, pet shops, deliveries de comida. Aqui, hamburguerias, restaurantes. Aqui tem ainda pizzaria, temaqueria, enfim, tem outros nichos aqui, subnichos dentro desse. Cursos de idiomas, escolas, instituições de ensino, faculdades, estúdios de tatuagem, ou seja, são 35 e mais ainda, tá bom? Aqui nós só colocamos os 35. Mas olha aqui, lavacar, mecânica, escritório de contabilidade, troca de óleo, barbearia, fotógrafo, autoescola. O que eu quero falar com isso? Para agora para pensar quais desses nichos não tem na sua cidade, na sua região. Eu tenho certeza que você não vai encontrar nenhum que não tenha. Todos esses nichos têm na sua cidade. Todos esses nichos têm na sua região. Talvez a grande parte desses nichos tem na sua micro-região, no seu bairro que você está inserido.
né? Eu tenho quase que certeza disso. Então, nós temos isso mapeado, e o que eu quero levantar com isso é que nós temos um treinamento onde nós abordamos cada nicho desse e a forma que você vai falar com cada nicho desse. Isso é muito importante que você saiba. É fácil, poxa, André, é muito óbvio que o pet shop compre. É muito óbvio que a loja de celular compre. Mas como você vai abordar o pet shop, a loja de celular ou o barbeiro, são abordagens diferentes e que nós mapeamos aqui porque nós abordamos. E nós te entregamos isso. Beleza? Agora a parte mais importante. Sei para quem eu vendo. Sei quem são os nichos. Mas como eu vou encontrar esses nichos? Como eu vou abordar esses nichos? Quais são os canais de prospecção que eu vou trabalhar? Então, bora lá. Primeiro canal de prospecção. O primeiro canal de prospecção é esse daqui. Ó. Não sei se vocês estão me vendo, mas é o celular. O celular é o primeiro canal de prospecção. Pega o celular, entra na sua listagem de contatos e vê lá os seus amigos e familiares que têm ou que trabalham em empresas desses 35 nichos. Pô, eu tenho um tio que trabalha numa empresa, eu tenho um primo que trabalha em outra, eu tenho um melhor amigo que trabalha em outra, eu tenho um conhecido que trabalha em outra. Então eu vou fazer contato com essa galera primeiro. Por quê? É mais fácil eu falar com esse pessoal. É mais fácil eu abordar quem é do meu círculo de amizade, quem é da minha família. Eu tenho maior relacionamento, eu tenho maior facilidade até para errar com essas pessoas. Lembra que eu falei? Eu empreendo, pessoal, desde os meus 14 anos. Meu primeiro trabalho, vender publicidade. Esse foi meu primeiro trabalho. Acho que, não sei se todos ouviram, eu sou de Jundiaí, nossa empresa é de Jundiaí. E eu vendia anúncio em jornalzinho no bairro. E para quem era mais fácil, a Márcia fez assim também. E para quem era mais fácil eu vender? Para quem era meu amigo. Eu lembro que 3 casas para baixo da minha casa tinha a oficina do Luizinho. E era Luizinho mesmo. E o primeiro anúncio que eu vendi foi para quem? Foi para ele. Eu estudava com o filho dele, eu já conhecia ele, frequentava ali e vendi para ele. Porque era mais fácil, né? Tá na minha rede. Então eu sei que empreender é difícil, nos primeiros passos são difíceis. Então pega o seu celular, pega a sua rede de contatos e fala com eles. Vai ser os primeiros clientes, vai ser os clientes mais fáceis e mais barato que você vai conseguir. Vai ter CAC 0, né? Não vai custar nada para você. É só abrir a boca. É só falar o que você faz agora. Vamos lá. Segundo canal, onde você já é cliente. E aqui é legal. Pega essa listagem dos 35 nichos e fala onde eu já sou cliente. Opa, eu vou numa barbearia. Então eu já sou cliente lá. Ah, eu compro uma pizza em tal lugar. Eu levo meu carro para lavar em tal lavacar. Eu abasteço meu carro sempre no mesmo posto. Beleza? Já sou cliente. O que é legal? É você, como cliente, chegar nesse local e apresentar a solução de publicidade tendo o ponto de vista de cliente real dele. Porque você traz segurança para esse seu para esse seu fornecedor, né? Para esse cliente seu. Por quê? Você vai falar, olha assim, o meu barbeiro, por exemplo, cara, eu gosto muito da forma que você corta o meu cabelo. E eu acho que mais pessoas deveriam conhecer a forma que você faz esse serviço. Que hora que você... Qual é o pior dia da sua agenda? Ah, o pior dia da minha agenda é de segunda e terça. Cara, então vamos ver o seguinte, vamos veicular um vídeo na tela do Totem, que está passando na Bluefit de Jundiaí, com QR Code, com voucher, para clientes virem cortar o cabelo de segunda e terça com 15% de desconto. Porque assim, eu vou direcionar o anúncio dele para um dia específico, que ele tem menos demanda, e eu ainda vou conseguir mensurar clientes que vai cortar o cabelo com 15% de desconto no dia que ele tem menos demanda. Entendeu, pessoal? Lembra quando eu falei que a forma que você vende, ela tem que ser inteligente? Então, desde onde você colocou o totem até a abordagem do seu cliente, é tudo pensado. É tudo feito de forma
pensada, né? De forma que você não vai deixar rastro, né? Você vai abordando de forma que você vai quebrando a objeção na abordagem. Porque ele poderia falar, puxa, André, cara, eu tô com a agenda lotada. Por quê? Ele tá pensando de ser esse sábado. É a hora que ele mais corta cabelo mesmo. Só que eu já corto essa objeção e falo, cara, qual é o dia que você tem? Qual é o pior dia da sua agenda? Bom, coloquei aqui uma visão do pior dia da agenda dele. Então ele precisa de clientes para esse dia. E é dessa forma que a gente começa a abordagem. Então, onde você já é cliente também é um CAC gratuito, é zero. Você não gasta nada para estar lá, né? Você já tem relacionamento também com essa pessoa. Terceira rede de prospecção, rede de network. E aqui pode ser network profissional ou não. Por exemplo, o BNI é uma rede de network. Talvez alguns de vocês conheçam. A associação comercial. A grande maioria das cidades tem associação comercial. A associação comercial gera rede network, faz lá um café da manhã, tem lá palestras. Isso é uma rede de network, onde você pode ir, você pode se associar por um valor muito baixo durante o mês. Você pode apresentar essa solução para diversas empresas. Isso é uma rede de network bem importante, porque a associação comercial fala com os comércios da região, fala com os 35 nichos que eu acabei de te mostrar aqui, né? Outras redes de network, por exemplo, grupos de igreja. Se você faz parte de uma igreja, talvez dentro dessa igreja tenha um núcleo ali de empreendedores. Grupos de amigos de atividades físicas, por exemplo. Pô, jogo bola toda segunda-feira com o pessoal. Não conheço todo mundo, conheço ali meia dúzia, mas que custa eu falar do meu negócio? Ou seja, ser vendedor o tempo todo. E aqui eu trago isso para minha vida. Muitas vezes eu olho para minha agenda e falo, cara, eu tô sem tempo para nada. De que forma eu vou prospectar? Eu vou prospectar na hora que eu tenho, né? A hora que eu tô numa reunião, a hora que eu tô num network, a hora que eu tô como cliente, a hora que eu tô no meu lazer. Ou seja, o tempo todo eu tô sendo vendedor. Eu tô sendo específico e estou sendo didático a mostrar o que eu faço, né? Então, isso é muito importante para você que quer ser um empreendedor. Ou seja, todo empreendedor é vendedor. Então, olha para essa rede de network, para esses canais de prospecção, ao ponto de que você vai ser vendedor o tempo todo. Beleza, pessoal? E, por fim, o que eu acho o melhor, tá bom? E não são os únicos, mas são os 4 que eu elenquei. E o que eu acho melhor, assim com certeza... Eu não vou falar que é o melhor, mas eu vou falar que é o que mais traz conversão de venda, que é indicação inteligente. Aqui está o ouro. Esse canal é altamente efetivo se você faz da forma correta e direcionada. Se você pede indicação com método e processo. E agora eu vou utilizar um método e um processo que eu ensino num treinamento. Ó, você está vendo? Aqui eu estou perdendo mais tempo da nossa live, ou no caso, ganhando mais tempo para você, porque eu quero mostrar para você que é possível vender. E da forma que nós instruímos, é possível você ter os mesmos resultados que os nossos franqueados estão tendo. O que é indicação inteligente? Poxa, fechei aqui com a Márcia, que eu acabei de conversar com ela. Fechei com a Márcia e fez sentido fechar com a Márcia a publicidade. O que eu vou falar, Márcia? Você pode me indicar 3 empresas que você sabe que faz sentido também fechar? E ela falou, olha, faz sentido você fechar com o Ítalo, com o Walter e com o Rafael. Então tá bom, Márcio. Então faz o seguinte para mim. Passa o contato do Ítalo, do Walter e do Rafael, mas eu vou pedir um pouco mais para você, Márcio. Fez tanto sentido para você que manda uma mensagem para eles falando que o André da Publicarga vai entrar em contato com eles e que você fechou. E o porquê você fechou? Bom, ela vai falar com o Ítalo, com o Rafael e com o Walter, e eu, desse lado, vou pegar e vou falar com eles também. Aí eu começo já a atender leads teoricamente frio, mas com uma capacidade de fechamento grande. Por quê? Ele recebeu uma indicação de alguém que ele confia e de alguém que ele fechou. Então, parte das objeções de que não conheço o produto, ou que o produto, eu não sei se o produto funciona, ou se eu não conheço o André e não confio nele, parte foi quebrada. Então, quando bem feito o canal de indicação, ele é um dos canais que tem a maior capacidade de conversão em vendas. Fez sentido, pessoal? E olha só, eu ainda nem falei de outros canais, né? Como, por exemplo, prospecção outbound, visita porta a porta, que também é muito importante, redes sociais, Google,
Econodata, LinkedIn, tráfego pago e diversos outros. Então você vê que nós temos mapeado aqui vários canais de prospecção para você ter a segurança de vender. Ô André, você sabe todos os canais? Claro, a gente usa esses canais aqui. Né? A gente sabe da forma de vender. Então é bem importante que vocês saibam disso. Beleza? E lembra que eu falei... André, Pois não, só para Márcia? complementar aí, você está esquecendo das agências de publicidade, né? Que você pode levar. Nem coloquei agência de publicidade, mas é legal você ter falado. Dentro do nosso portal, nós temos uma apresentação da Publicarga especificamente para o franqueado trabalhar com agências. Por quê? Cara, quero fazer um anúncio de uma grande empresa. Você vai ter que necessariamente passar por uma agência. A agência normalmente trabalha essa conta. E olha que legal, Márcia, foi bom você levantar. E eu já vou dar mais uma dica, então, para a agência. Quero vender para uma empresa grande. Tá bom, fala com agências. Busca agências. Por quê? As agências, elas precisam entregar para o cliente dela, que são aquelas grandes empresas, novos canais de prospecção também, de captação de oportunidades. E muitas vezes essas empresas não conhecem a tela do Totem. Essa agência, ela não está habituada com o Totem que você tem lá na academia, no restaurante. Então você tem que falar com as agências, mandar a nossa apresentação para as agências, porque essas agências vão cadastrar você com uma oportunidade e você vai vender para grandes contas também. Obrigado, Márcia, por lembrar. E você vê, cada hora mais nós temos mais um canal. E que são canais que a gente utiliza também. Tá bom, pessoal? Mas obrigado, viu, Márcia? Ótima colocação. Por nada. Falando aqui agora, fechando sobre... Só para aproveitar a linha de raciocínio, só Vai lá. para que eu vi você citando esses exemplos e tudo. E assim, teve aquela primeira moça que foi o exemplo lá de rentabilidade, ela teve uma margem maior do que o esperado em pouco tempo. Sim. Certo? Então, assim, eu não vi você citando assim, tipo clientes prêmios. Tipo assim, empresas, tipo assim, eu tenho um conhecimento com o dono do restaurante aqui, já é um restaurante de grande porte, uma oficina grande, tipo assim, eu selecionar 10 clientes prêmios que passam a rodar no Totem lá, eles, os 10, com mais tempo, mais publicidade e com valor diferenciado. Claro. Assim, Ítalo, eu não falei isso por quê? Porque isso é um ponto fora da curva, concorda? Que é bem importante, que é bem interessante, que é bem legal. Isso. Então, cara, você só está complementando, e obrigado por essa complementação, você só está complementando que, ainda assim, tem muitos mais clientes que a gente pode abraçar. Aqui, talvez eu falei dos micro e dos pequenos negócios. A gente começa a olhar para os pequenos e para os médios e para os um pouquinho mais médios, para os médios e para os grandes, através de agências, né? Então a gente começa a olhar isso e começa a ter maior ainda possibilidade de resultado. Mas o que eu quis dizer com tudo isso que eu passei para vocês? É mostrar o know-how que nós temos. É mostrar para vocês que quando nós falamos que nós temos um suporte especial, é de fato especial. E é por isso que nós temos a premiação lá da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Porque, gente, a gente ajuda de fato o nosso franqueado. A gente tem aqui o prazer em servir. O prazer em servir os nossos franqueados. Como que nós servimos os nossos franqueados? Né? Nós servimos com suporte especial. O primeiro suporte que eu gosto de falar muito aqui é o suporte em captação e implantação do Totem. Cara, a gente tem uma dinâmica de que, se for necessário, a gente pega na mão do franqueado e a gente vai encontrar um ponto em conjunto. Tá? De alguma forma, a gente vai encontrar esse ponto para vocês. Mas, eu tenho certeza que com o nosso treinamento, com o nosso manual de implantação, com as abordagens que nós temos, nós, em conjunto, você vai conseguir encontrar esse ponto. Mas nós temos um suporte para isso. A gente faz todo um mapeamento de geomarketing na região, a gente identifica pontos, nós buscamos, através de inteligência artificial, os melhores locais para você, a forma que você vai abordar os locais, tanto que é notadamente um sucesso os nossos franqueados, que 100% não pagam aluguel, não pagam, não dão resultados em dinheiro, por exemplo,
para o estabelecimento são 100% incomodato, e isso é um sucesso para nós. Nós garantimos algo diferenciado de fato, porque nós temos uma dinâmica de fechar parcerias, beleza? Mas se tiver algum cliente que quiser, algum ponto que quiser cobrar, o que seria uma média de aluguel? Nós temos que analisar o ponto, Márcia. Eu não consigo passar o aluguel para você agora. Se a gente for falar de um shopping, é completamente diferente do que de uma academia, né? Uma academia a gente nem indica que pague mesmo, tá bom? Mas a gente vai ter que analisar local por local. Porque pode ser, Márcia, que seja realmente importante, talvez, aquele local, e pagar um valor simbólico faz sentido. Hoje, graças a Deus, tá bom? 100% dos nossos franqueados não pagam. Mas a gente também entende que pode ter essa dinâmica e a gente participa disso junto com vocês, tá bom? Segundo suporte, eu acho que é o suporte mais importante, pelo menos eu julgo um dos mais importantes, que é o suporte em vendas. Então nós temos um time que ajuda na estrutura comercial sua. Então tudo isso que eu falei até agora é legal, é importante e é estruturado. Nada a gente faz sem estrutura. Tá? Nada a gente faz sem estrutura para ser feito. Desde o método de captação de leads, gestão de tráfego pago, social media, nós temos tudo isso interno. E além disso, nós entregamos leads através de inteligência artificial. Você levanta a mão e fala, André, eu gostaria de ir dos restaurantes, e eu fiz uma dinâmica aqui, né? Agora há pouco, o pessoal. Eu queria pet shop no bairro da Colônia, em Jundiaí. Deu uma lista dos pet shops, aí traz nome, site, telefone e endereço. Você vai lá no nosso sistema, você digita, quero restaurante na avenida tal, da sua cidade. Vai aparecer os restaurantes. Pelo menos 20 vai aparecer. Quanto mais específico, melhor. Eu queria, por exemplo, mecânicas no bairro X. Vai aparecer as mecânicas desse bairro. Ou seja, você, além de todos os canais que eu já falei para vocês agora há pouco, nós ainda assim entregamos leads através de inteligência artificial para você. Temos um sistema com inteligência artificial que te entrega essas possibilidades de leads. E isso aqui é muito legal. Isso tem feito uma baita diferença. Também temos aqui reuniões quinzenais com franqueados. Mentoria com esse que vos fala, né? A cada 15 dias a gente faz uma reunião, faz uma apresentação, pega um ponto de objeção comum da rede, que a rede está recebendo, e quebramos essa objeção em conjunto. Parte dessas reuniões ficam gravadas, vai lá para o nosso treinamento, para vocês verem e reverem. Tem muita reciclagem de conhecimento. Quarta-feira passada, a gente trouxe uma palestrante para falar com a rede sobre comunicação e vendas, ou seja, estamos em constante movimentação de treinamento e reciclagem de conhecimento com toda a rede, tá bom? Isso é bem legal. Temos todo um treinamento de operação do equipamento, manutenção do equipamento, 12 meses de garantia do totem. Então isso aqui é bem legal também. Como eu falei, nós pensamos na estrutura do totem, no design do totem, para que ele seja funcional, maravilhoso, eu ia falar bonito, mas é mais do que bonito, e que ele tenha a possibilidade de você, do franqueado, operar ele tranquilamente, sabe? Assim, operar ele 100% mesmo, saber de todos os detalhes dele, isso é o mais importante. Ele é feito em aço, com pintura eletrostática, então os 12 meses de garantia para nós é muito tranquilo, né? É um totem que duraria, sei lá, talvez 10, 20 anos, assim, poxa, ele é de aço, gente. Ele é um totem diferente do mercado. Ele não é um totem, por exemplo, em MDF, que não pode molhar, ou ACM, acrílico, que risca, que tem muito brilho, que ofusca a tela, que é difícil de fazer manutenção, que se você tiver que tirar uma parte tem que quebrar esse acrílico. Nosso não. O nosso é feito em aço, tá bom? Então ele tem uma segurança muito, muito boa mesmo, e nós pensamos nisso, tá bom? Isso é pensado. E também temos uma equipe de criação produzindo profissionalmente todos os anúncios comercializados pela rede, tá bom? André, o meu cliente mandou o anúncio pronto, tá tudo bem também, não tem problema. Mas se precisar produzir, nós temos uma equipe de criação para produção, tá bom?
E aqui eu falo que é muito mais, por quê? Além disso tudo, nós temos um grupo do WhatsApp, onde eu participo de todos os grupos, a Aline participa de todos os grupos. Nós temos, dentro desses grupos, sabe aquela troca de mensagem diária? Diária mesmo, sabe? Ou seja, de necessidade pontual, ou seja, de preocupação, ou seja, só um bate-papo mesmo. Pô, fui num cliente agora, ele falou isso e deu certo, eu respondi aquilo. Isso é muito legal, né? E nós temos também um grupo geral dos franqueados, onde você vai fazer parte, e ali tem muita troca de informação, muito conhecimento, a gente gera essa troca aí junto com todos, tá bom? Então eu sempre costumo falar que em cada passo você vai contar com o apoio total da franqueadora, um time de suporte qualificado e pronto para te ajudar a alcançar o sucesso com a Publicarga. De tudo que eu falei, o mais importante, você nunca vai estar sozinho com a gente. Nunca vai estar sozinho. Saiba que você vai ter um time seguro, um time experiente, um time treinado para andar junto com vocês. Beleza, pessoal? Até aqui, gente. Até aqui. Tem alguma dúvida? Posso seguir? Me manda um joia aí, me manda uma reação de joia. Boa. Legal. Vou entrar numa parte agora. Ó, lembra que eu falei lá no início? Ó, vou apresentar a empresa, vou falar do modelo de negócio, vou falar dos resultados, vou gastar um tempo falando da prospecção, da forma de prospecção, e agora eu vou entrar no melhor momento, tá? Vou te falar por que agora é o melhor momento para investir. E por que é o melhor momento? Você deve estar pensando, porque é Black Friday. Também, mas não só por isso, tá? Aqui eu vou elencar 3 melhores pontos para você investir agora. O primeiro, por conta do calendário. Nós temos várias datas sazonais. Óbvio, fim de ano tem várias datas sazonais. Nós estamos falando de Black Friday, Natal, Dia das Crianças acabou de ser, já perderam, não tem como, e Black Friday vocês também já perderam. Mas, ainda assim, nós temos um 2026 repleto de data sazonal. E data sazonal, ele é impulsionadora de vendas. Talvez a maioria já ouviu falar aqui de fórmula de lançamento, método de lançamento. Onde aquela pessoa que vende curso, ela fecha o carrinho para venda durante um período e só abre em 7 dias, por exemplo, né? Aqui nós tratamos isso de datas sazonais, sabe? Só que a gente não fecha carrinho, a gente vende o tempo todo, né? Você vende publicidade o tempo todo, só que Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Black Friday, Natal, enfim, isso aí são datas sazonais que elevam o seu faturamento. Então, data sazonal é muito importante para você quando você pensa em vender publicidade. Mas agora, por que é o melhor momento? Porque nós temos carência no pagamento de royalty, tá bom? Nós, entendendo o momento oportuno, estamos isentando 1 mês de royalties para novos contratos. Beleza? Fica com essa data, 1 mês de royalty. Fechou? Isso é muito importante. E também facilitamos o pagamento da taxa de franquia. Nós facilitamos o pagamento da nossa franquia em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Grava isso também. 6 vezes no cartão de juros sem juros no cartão de crédito, tudo bem? Grava essas 2 informações. São informações importantes para você tomar a decisão de empreender conosco. Qual é o valor da franquia? Hoje o valor da nossa franquia é R$ 19.900. Se tratando do totem de 40 polegadas, com 4 gavetas e uma área aberta para carregamento. André, por que tem 4 gavetas e uma área aberta? Gavetas, para aquela pessoa que quer ter segurança no carregamento do celular e que quer dar um carregamento maior, mais longo para esse celular. Vou colocar meu celular na gaveta, vou trancar a gaveta, vou ficar com a chave e vou sentar na mesa. Meu celular está seguro. Por que tem a gaveta aberta? Porque é para aquela pessoa que ou quer fazer um Pix, ou quer chamar um Uber, que está indo embora, ou que precisa carregar rápido ali, ou que quer usar o Wi-Fi, marketing do totem, entendeu? Então, para essa pessoa também tem essa gaveta aberta.
ela não deixa o celular sozinha, ela fica com o celular do lado do totem. Beleza? Entendido? Investimento total, hoje é R$19.900 para esse totem. De novo, é um totem de aço, 40 polegadas, carrega vários celulares ao mesmo tempo, tem o Wi-Fi marketing, é um produto diferenciado de mercado. Beleza, pessoal? Até aqui, fez sentido para vocês essa proposta? O Rafael falou que sim. E vocês, pessoal? Olha lá, o Ítalo falou que sim. A Márcia fez assim, ó. Não entendi, mas eu vou perguntar para a Márcia daqui a pouco. Ok. Eu perguntei, e a Márcia acho que foi esperta, eu acho. Né? Ela tá esperando a proposta da Black. Eu acho que a Márcia ela já deve ter participado de alguma reunião nossa. Não, participei não. Eu estou esperando a proposta da Black aí. Legal. Bora lá então, pessoal. Eu vou fazer a proposta da Black, mas antes de fazer a proposta da Black, eu preciso fazer um fechamento com vocês aqui anterior, tá? Qual é? Se a proposta que eu fizer da Black Friday fizer sentido para você, eu preciso de uma única sinalização. Que você entre no chat aqui, né? Abaixo tem um chat. Eu só preciso que você escreva o seu nome e o seu telefone, WhatsApp. É assim que essa reunião está sendo gravada. E a partir de agora, eu vou cortar a reunião, beleza? Eu vou fazer a apresentação da Black Friday e vou cortar a reunião e vou precisar do telefone de quem fizer sentido essa proposta. Posso contar com vocês? Se fizer sentido, vocês me mandam isso. Ou vocês chamam eu lá pelo grupo, ou vocês mandam para o Rafael. Eu não sei como que a gente vai se conectar, mas eu só preciso que vocês isso para a gente se conectar depois, porque essa proposta, não, até daqui a pouquinho eu tô terminando, José, mais 10 minutinhos no máximo. Porque essa proposta, ela é específica para os próximos 5 franqueados. Ah, por que, André? Porque a gente está tirando o nosso lucro. Tô sendo honesto com vocês. Outra coisa que vocês vão receber muito aqui na franquia Publicarga, a honestidade. Tá bom? Honestidade. Então, é para os próximos 5 franqueados. Beleza? Posso contar então com vocês? Se eu posso contar? Beleza. Então vamos lá. Voltar aqui. Valor da franquia. Um totem, R$19.900, beleza? Um totem de 40 polegadas. Proposta da Black Friday. 3 totens por R$19.900. O que são esses 3 totens? É um totem de 40 polegadas, é o mesmo totem que eu acabei de mostrar para vocês de 19 polegadas, mais 2 totens de 24 polegadas. Esses totens são os totens nossos de balcão, beleza? É um totem que ele tem 75 centímetros de altura total. Ele carrega até 9 celulares. Ele tem uma tela menor, de 24 polegadas, mas ainda assim é uma tela maior do que dos concorrentes, tá bom? Nós temos essa proposta. 3 totens, ou seja, 3 telas, a tela de 40, mais 2 telas de 24 polegadas. Beleza, pessoal? Onde eu coloco esse totem de balcão? No balcão. Você pode colocar ele numa mão francesa. Nós temos um projeto de balcão para você fazer também. Tudo bem? De MDF, por exemplo. Nós temos essa dinâmica, nós temos franqueados operando esse totem. Para quem participou lá da Feira do Empreendedor agora em outubro, do Sebrae em São Paulo, nós mostramos esse totem na feira. Se vocês quiserem, nós podemos mandar mais fotos deles também. Tudo bem? Fechou, pessoal? Fechou? Temos uma segunda proposta. E aí você vai escolher qual é a melhor proposta para você. Olha só. Uma proposta, 3 totens. Um totem de 40, mais 2 totens de 24 polegadas. Beleza? Segunda proposta. 5 totens de 24 polegadas por R$19.900. E aqui você já começa a fechar a sua região. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês o resultado da Jaqueline e do Guilherme? Ambos têm o totem de 24 polegadas. Tá? Ambos têm o totem de 24 polegadas. E isso é muito legal. Ambos têm apenas um totem de 24 polegadas. Aqui,
Eu estou falando de você começar com 5 telas. Você não vai encontrar proposta igual essa na internet. Não vai encontrar proposta igual essa na internet. Gente, preciso saber se faz sentido para vocês. De novo, eu preciso saber se faz sentido para vocês. Tá bom? Qual que é a condição especial de pagamento? À vista, de R$19.900 por R$18.900. Ou os 3 totens, ou os 5 totens. Tudo bem? Beleza? Essa proposta é à vista. Ou então, em 12 vezes sem juros. De 1.000 por 1.892 por mês. Tá bom? 12 vezes sem juros. Vai dar 19.900, né? No caso, sem juros, tá bom? Essa 18.900 é só à vista. Olha só. Lembra que eu falei agora há pouco? Que eu faria em 6 vezes sem juros? Nessa condição é em 12 vezes sem juros, tudo bem? Nessa condição é em 12 vezes sem juros. E o primeiro royalty fixo para março de 26. Você não vai pagar royalty fixo em dezembro, em janeiro e em fevereiro. Você só começa a pagar em março de 26. Tá bom? Lembra que eu falei? A proposta válida para os próximos 5 franqueados, tá? Para os próximos 5 franqueados. Então eu preciso... André? Pode falar, Márcio. Você não criou um terceiro pacote aí onde colocaria mais dele sem ser balcão? Porque balcão eu acredito que deve ser mais difícil de colocar, ocupando um espaço do cliente, entende? Nós temos uma outra proposta que não está nessa apresentação, que é o totem de 40, mais o totem de 24, mais o totem com 24 com 6 gavetas. Tudo bem? E aí são 2 telas. Um totem de 40 e um totem de 24 com gaveta. Tá bom? Nessa mesma condição. Beleza? Fechou, gente? A ideia aqui é mostrar o máximo de visibilidade para vocês. Toda aquela dinâmica que eu passei financeira para vocês, aqui nós já estamos falando de uma outra dinâmica. Nós estamos falando de uma outra possibilidade de resultado, de faturamento. Então, para vocês que estão aqui, eu preciso que vocês acessem aqui a mensagem, né, o bate-papo, e mandem para nós que você tem interesse. Olha lá, o José já mandou, que nesse caso ele se anima. Eu preciso que vocês mandem para nós o interesse, justamente porque nós temos só 5 próximos franqueados. Tudo bem? E eu quero dar essa oportunidade para quem está aqui. Eu realmente quero. Se a gente conseguir chegar aos 5 franqueados com vocês, eu não vou fazer mais live. Nós encerramos aqui porque vocês entendem que isso tem um custo para nós, né? Mas nós olhamos também para a nossa expansão, nós olhamos para o franqueado, nós queremos entregar isso para o franqueado. É um momento especial, é uma proposta que não tem no mercado, tá bom? E eu queria pedir para que vocês, então agora, vocês escrevam aqui no chat se faz sentido, mandam o número do telefone também. André, isso quer dizer que eu já fechei a franquia? Não. Isso não quer dizer que você fechou a franquia, tá? Isso não quer dizer que você fechou a franquia. Isso só quer dizer que você mostra o seu interesse, vamos pegar o seu contato, vamos fazer um contato com você amanhã para a gente agendar uma nova reunião, tirar todas as dúvidas e seguir com esse fechamento. Tudo bem? Mas, quando que funciona? Até quando nós vamos estar com essa promoção? De novo, nós estaremos com essa promoção para os 5 primeiros franqueados, né, para os 5 próximos franqueados, ou até o final desse mês. Tá? Ou até o final desse mês. Então, ó, o Ítalo, a Márcia, o José já posicionaram o interesse. Já posicionaram o interesse. Eu quero que você tá aqui, eu sei que você tá aqui porque você tem interesse. Né? Concorda comigo? Você tá aqui porque você tem interesse.
no mínimo, vem para uma reunião comigo, com o Rafael, para a gente evoluir isso com você, para a gente entender a sua realidade, para a gente mostrar as possibilidades para você, entender a sua região, fazer uma análise da sua região, para a gente evoluir na condição de fechamento. Beleza? Posso contar com vocês, pessoal? Posso contar? Eu já vi que vocês posicionaram. Eu só preciso que vocês nos posicionem aqui no chat agora, com esses contatos, para a gente seguir esses contatos aí, tá bom? Beleza? André, não coloquei no chat, meu Deus, vou perder? Não, você não vai perder. Mas você vai ter que procurar lá no grupo. Todo mundo tá no grupo aqui de expansão? Todo mundo tá no grupo de expansão ou não? Não? O Walter não? A Márcia também não? Meu Deus do céu. Walter, passa o seu contato aqui que você ainda não passou e eu vi que fez assim, ó. Você tem interesse. Ó, quem tá no grupo e não mandou o contato, procura eu aqui no grupo, olha, vocês vão encontrar aqui ou o logo da Beabá, que é a Rode, ou a Aline, ou o André. Vai lá, me procura, manda um WhatsApp também, fala, olha, tem interesse. Vai lá no Instagram, tem lá a proposta, preenche, tudo bem? Vamos conversar, vamos para cima, vamos fazer acontecer aí na sua região. Pensa na melhor proposta para você. Pô, eu quero começar com 2, com 3, com 5 telas. O que é melhor? E vamos para cima. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Rapidinho, gente. Rapidinho mesmo. Não vou tomar muito mais tempo de vocês, não. Não vou. Peraí. Vou tentar entrar num outro canal meu aqui. Que eu quero mostrar o totem esse totem de balcão com o balcão. Tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. A Márcia falou, né, que pode ser mais difícil. Márcia, não é, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pode falar, Márcia. Eu acredito que você fazer uma proposta para dentro do estabelecimento do cliente e ainda você usar uma parte do balcão dele, talvez pode ser um ponto negativo. Talvez seja só uma impressão minha. Não, claro. Eu acho que é uma questão que faz sentido você levantar assim. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o balcão, tá vendo? Ó? Esse aqui é o totem, né? Até aqui. Aí ele tem os compartimentos também para carregamento de celular. E aqui abaixo tem um balcão. Ele é feito em MDF. A gente envia o projeto também para você fazer o balcão conforme as especificações de segurança também. E ele vai ocupar um espaço também de mais ou menos 50 por 50, tá bom, Márcia? Então, é completamente possível. Achei que eu usaria o balcão do cliente. Pode ser o balcão do cliente, pode ser uma mão francesa, ou você também pode desenvolver esse balcão aí que nós enviamos o projeto, e é um balcão bem simples de fazer também, tá bom? Eu achei interessante, André, porque nesse cenário que você coloca 2 de balcão, como eu tenho um ponto comercial já, eu já colocaria um no meu ponto e o outro na academia no meu ponto como exemplo, assim, como amostra mesmo para chamar a atenção. Perfeito. Gostei. Perfeito. E assim, imagina, você vai ter 3 telas nesse caso. Você pode colocar de 40 polegadas num ambiente que você entenda que faz muito sentido, um no seu ambiente, e mais um ainda você pode colocar numa clínica, num cartório, enfim, em diversos outros locais, né? Ou ele pode ficar itinerante, você pode ainda alugar ele para alguns outros locais, colocar num hotel, enfim. Tem várias formas para você pensar sobre isso, mas perfeito, é isso aí que eu busquei com essa proposta justamente isso, cara. Essa possibilidade, tá bom? Gente, fez sentido? Levanta a mão aqui. Boa. Ó, o Walter passou também. Ô, Walter, você passou porque eu te cobrei, né? O importante é que passou. A gente vai falar com vocês, então, tá bom, pessoal? Gente, queria agradecer vocês. Tem mais dúvidas, pessoal? Tem mais dúvidas que eu possa ajudá-los? Na verdade, você comentou aí, foi sob pressão, mas não foi não. É que eu já venho no alinhamento com o Rafael aí, e assim, eu busco sempre estar alimentando essa vontade aí, porque faz bastante sentido para mim, mas eu tenho umas particularidades aí que eu já tratei com ele, mas a gente vai amadurecendo aí. Vamos ver o que vai dar. Boa, Walter, perfeito, cara. Vamos amadurecendo, com certeza vai dar certo. Legal. Nós estamos aqui para viabilizar todo mundo que queira empreender com a gente.
Sei disso. Fica com isso, O que cara. o que é inovador, André, aproveitando a oportunidade aí, é que, assim, somos pioneiros, né, aqui na região. E eu acho, assim, antes de virar modinha, porque minha cidade aqui tem 420 mil habitantes, Uhum. certo? Então, assim, não tem, isso aqui não tem, é Sim, novidade. sim. Então, assim, quando começar, eu sei que vai virar modinha, então eu quero estar um passo à frente. Cara, imagina, não vamos deixar virar modinha, não. Você vai tomar a cidade, né? Você vai colocar em todos os pontos, os principais pontos. Você vai crescer muito com a gente, eu tenho certeza disso, tá, cara? E, cara, você vai fazer a moda aí. Essa que é a questão. Vamos juntos. O ponto positivo é esse, que é um produto que ninguém tem. Perfeito, cara. Vamos juntos, Bora. então. Em relação a essa parte aí da região, Uhum. eu não sei se você falou no início, que eu entrei um pouco atrasada. Uhum. Como que fica essa situação, por exemplo? Se Ó, aqui em Fortaleza, eu não sei se vocês têm já algum franqueado. não, ainda não, Márcio. Vai ser a primeira, você. Ó, como que funciona? Você tem exclusividade num raio de 1 quilômetro, tá? Para instalação, vendas. Imagina que você pode vender em qualquer lugar, até em São Paulo, para uma empresa de São Paulo, não tem problema. Você tem exclusividade no raio de 1 quilômetro e você tem preferência no raio de 5. Beleza? André, cara, uma pessoa da minha região quer empreender e ele está no raio de 5. Ele não pode comprar antes de você liberar. Tudo bem? Beleza? Okay. Uhum. E aí sim, nós te damos um prazo para você fazer a expansão para esse 5 km também. Tudo isso é bem. Isso está em contrato, tá, Márcia? Tudo bem certinho isso para vocês. Tá? André, aproveitando o ensejo, se caso, independente da proposta que venha até você, independente do cenário, a prioridade é da gente que é franqueado. No caso, não tem como alguém chegar e dizer assim, bora que seja no raio de 5 km, não. Eu vou aqui me organizar e eu vou estar colocando lá. Não tem, Ítalo, porque nós firmamos isso no contrato, tá bom? Então, se eu fizer isso, por independente que seja a proposta que vai vir, eu vou estar descumprindo o contrato que eu tenho com você. Ótimo. Tá bom? Então, o contrato te resguarda essa segurança. Beleza. Beleza? Vamos lá, Bruno também tá por aí, Igor também tá por aí, mais algumas pessoas já saiu, então espero que me chamem para não perder essa oportunidade. Mas tá claro para todo mundo, pessoal? Fez sentido? Fez sentido. Show Na verdade, André, aqui o que eu venho falando com o Rafael sempre, o que brilha os olhos aí, de início já é o suporte, cara. Ele já vinha me passando, né? Uhum. E hoje ficou muito mais claro ainda, que dá essa segurança, né? Sim. Principalmente para gente que não para mim, no caso, que não vem nesse segmento, claro, mas que já vinha buscando por isso e vi na feira lá, encontrei, logo no finalzinho até comentei com o Rafael, falei, cara, mas como que eu não encontrei uma franquia desse nível aí? E no finalzinho, indo embora, eu encontrei lá e foi muito bom o bate-papo com o Rafael. E desde então a gente vem conversando aí. Sim. Mas o suporte de vocês, tanto a questão do sistema, entrega muito, né? Sim. Isso assim, não cheguei a visualizar ainda, mas só de vocês falando passa muita segurança pra gente. Então, é um diferencial enorme aí da franquia. Pô, que legal, Walter, que você nos visitou lá na feira. Oi, estive lá, muito bom. Muito bom saber que você viu de perto então, os totens, né? Você pode confirmar a qualidade do nosso material, né, cara? Com certeza. Inclusive, foi uma das dúvidas que eu até comentei com o Rafael. Eu falei, cara, olhando assim, de cara eu pensaria, de repente, na fragilidade da tela. Mas eu imaginei, né? Deve ter alguma coisa para isso. Falei, não, aqui tem esse acrílico, então eu pude ver de perto essa proteção. Sim. Tem todo um cuidado, tudo pensado, né? Sim. Cara, que legal, Walter. Fico feliz de ouvir isso. E, vamos conversar. Tenho certeza que você vai ser o nosso próximo franqueado aí, viu, cara? Amém. Legal, pessoal. Bora. Gente, eu acho que, para mim, eu estou bem satisfeito com o que a gente conversou. Tenho certeza que nós vamos tirar bons frutos dessa reunião, tá? Queria agradecer, não vou tomar mais o tempo de vocês, eu queria realmente agradecer a participação de cada um. Quero desejar um excelente início de noite, né? Fim de tarde, início de noite aí, tá? Deus abençoe vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, gente.